Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Connect TV Algarve. Sejam bem-vindos. Este é o programa 119 dos fanáticos do Algarve. Hoje vamos continuar a acompanhar o panorama desportivo algarvio. O fanático de hoje é o Carlos Encarnação. Primeiro vamos às modalidades. No futsal feminino, a Sociedade Parchalense garantiu a permanência na 2ª Divisão Nacional do futsal feminino, ao vencer fora o Lusitânia de Lourosa por 4-2. No futebol feminino, o Guia Futebol Clube perdeu por 7-0 frente ao União Cadima e desceu de divisão. Esteve perto da 1ª Divisão num ano e desceu à 3ª no ano seguinte. Foi uma pena. No futsal masculino, uma notícia que merece destaque: o Portimonense desceu de divisão e o senhor Portimonense Futsal, Pedro Moreira, sai do clube após 9 épocas e depois de ter colocado o futsal portimonense e algarvio em patamares não sonhados. Há um misto de saturação e de ingratidão que não se consegue identificar ou separar. Carnação, um comentário. Em primeiro lugar, Emílio, desejar-te um feliz aniversário, porque hoje completas mais um ano de vida e, logicamente, é sempre um prazer, agora pessoalmente, desejar-te um feliz aniversário, quantos muitos, com muita saúde e que nos mantenhamos aqui neste programa todas as sextas-feiras para levarmos as boas notícias ou as notícias do mundo do desporto algarvio por esse mundo fora. Depois, em relação às modalidades propriamente ditas, felicitar a formação do Parchalense, sem dúvida um feito histórico, uma manutenção numa 2ª divisão é sempre um facto muito importante para o desporto algarvio e logicamente de salientar, ainda mais quando é o feminino, dá outra ênfase, dá outra satisfação, desejar os parabéns e realmente muita felicidade pelo acontecido. No que diz respeito ao Guia, um clube com grandes tradições no futebol feminino nacional, já não digo algarvio, porque realmente fizeram e têm feito excelentes campanhas nesta modalidade para levar o bom nome do futebol feminino algarvio por esse país fora. Logicamente que é uma descida, e uma descida é sempre um momento de tristeza, mas acredito vivamente com a qualidade e com a capacidade que o Guia tem demonstrado ao longo destes anos, que muito brevemente regressará à 2ª Divisão e poderá estar de novo no 2º escalão do futebol feminino nacional. Quanto ao futsal, realmente 9 anos de dedicação, de empenho, na hora de sair sempre, e sendo sempre aquela injustiça por tal facto de ter acontecido. O certo é como tu também disseste bem, o Portimonense conseguiu voos muito grandes, conseguiu colocar o nome do futsal algarvio num patamar que provavelmente há uns anos atrás muito poucos poderíamos pensar que isso pudesse vir a acontecer, mas o certo é, há que dar mérito ao treinador, que segundo disseram, era um homem dos 10 ofícios deste Portimonense, e logicamente que tudo como na vida, há um princípio, há um meio e há um fim. Logicamente que o princípio é de querer dar mais, de querer fazer mais. O meio é de satisfação, porque muitas das vezes quando os objetivos são cumpridos e são alcançados, essa satisfação torna-se muito pessoal, não só para a pessoa que está a vivê-la, mas para todas aquelas que estão logicamente à sua volta e que fazem parte do projeto. E depois a saída, que acaba sempre por ser mais dia, menos dia, uma daquelas situações que são incontornáveis em qualquer desporto e mesmo na nossa própria vida. Mas há que salutar, há que agradecer tudo aquilo que foi feito em prol do futsal algarvio, principalmente em prol do Portimonense, que esteve sem dúvida num patamar elevadíssimo e com bastante qualidade, dando um bom nome ao futsal algarvio por esse país fora. Muito bem, vamos sair dos pavilhões e vamos para os relevados. Para o Distritalão, 8ª jornada dos sextetos. No sexteto de campeão, o Loutano venceu e convenceu o Silvas com uma vitória por 6-0 e recebeu o troféu de campeão. O Quarteirense foi vencer o Odiácer por 3-1 e assegurou o acesso à Taça de Portugal.
No derby de Faro, que acabou com cenas perfeitamente dispensáveis, o Colatrense venceu por 1-0 os 11 Esperanças, que continua sem pontuar nesta fase. No sexteto de manutenção, no derby de Almancil, o Inter foi melhor e venceu por 2-1 o Almancilense. O Guia empatou o Lusitano, que não aproveitou o empate dos adversários diretos. Em Quarteira, um duelo muito aguardado que terminou com uma igualdade a 2 golos entre o Quarteira e o Lagoa e que terminou também com incidentes que podem ter consequências. É uma fase quente e decisiva. Um comentário, uma análise. Olha, em relação aos casos que frisaste de arbitragem, logicamente é sempre lamentar. E temos de ter essa consciência, logicamente que isto, os jogos são vividos de uma forma muito intensa, mas não vale tudo, e logicamente tudo o que seja agressões a árbitros, tudo seja agressões de adeptos a jogadores, tudo seja agressões de adeptos contra adeptos, é sempre de repudiar e é sempre, logicamente, de dizer aqui vivamente que somos contra esse tipo de situações, e penso que estar a falar nelas e estar a repeti-las, já tinha acontecido este ano um caso idêntico num jogo do Silos, portanto, os clubes têm que repensar muito bem também a forma como querem atuar e como querem estar neste distritalão, e quando digo o distritalão, digo nos outros campeonatos. Muito recentemente também houve um jogo, penso, de um campeonato, um distrital também do norte do país, que acabou com adeptos a baterem em jogadores, enfim, portanto, tudo isto é aquilo que nós não queremos e não desejamos e repudiamos vivamente, que são as agressões, quer dentro das 4 linhas, quer fora das 4 linhas, porque o futebol tem esta essência, o futebol movimenta multidões, o futebol é algo que nos faz, dentro daquilo que é a possibilidade, ter 3 estados de espírito. Se ganhamos, ficamos eufóricos e contentes, se perdemos, ficamos tristes, e se a nossa equipa que gostamos empata, logicamente, depende da forma como poderá ou não estar na tabela classificativa, mas são sentimentos que nós não podemos exteriorizar e levar para dentro de um campo de futebol ao fim de semana, seja ao sábado, seja ao domingo, seja à segunda, seja à quarta, seja quando haja jogos de futebol. Portanto, tudo isto é de repudiar, e não vou adentrar muito mais sobre isto. Logicamente, aqui o meu repúdio sobre estas situações que infelizmente aconteceram no Algarve e logo em 2 jogos do Distritalão. Depois, na parte esportiva, o Loutano consumou aquilo que praticamente já o tinha feito, apenas recebeu o troféu. O Quarteirense SAD acabou por conseguir aquilo que estava, digamos que em jogo nesta primeira distrital, que era o acesso à Taça de Portugal, e conseguiu, logicamente que dando também aqui mérito às restantes equipas que tudo fizeram para contrariar estas 2 formações, quer ao Silves, quer ao Odiastro, quer ao Colatrense e quer aos 11 Esperanças, que nesta fase pouco ou nada poderiam fazer, pelo menos naquilo que dizia respeito ao título, mas que logicamente dignificaram e ainda irão dignificar, porque ainda há mais jornadas por fazer, mas dignificaram as suas camisolas, tentando sempre de alguma forma que estes clubes não conseguissem aquilo que pretendiam com a demasiada rapidez, mas o certo é que sem dúvida foram os 2 que se destacaram e merecem e têm mérito no trabalho que foi feito. No que diz respeito à fase da manutenção, há que tirar aqui o chapéu ao Lusitano de Vila Real Santo António, que até estava numa situação não muito confortável no arranque desta fase de manutenção, e o certo é que com muita calma e com algum acerto tem vindo a subir na tabela classificativa, está neste momento em primeiro lugar da zona de despromoção, e logicamente já leva 4, 5 pontos sobre o Quarteira, que tem 39, portanto 43-39, já aqui digamos que um fosso que poderá de alguma forma confortar a equipa do Lusitano, que paulatinamente foi subindo a tabela classificativa e encostou-se no primeiro lugar, portanto foi ao encontro daquilo que eram os seus objetivos, quando teve também na fase regular, e o próprio treinador do Lusitano disse aqui, da perda de muitos pontos e de exibições poucos conseguidas devido a lesões, provavelmente conseguiu reaver, e se me permitem a expressão, todo o plantel, e sem dúvida está a dar uma excelente resposta e poderá ser uma das equipas, juntamente com o Lagoa, que irá permanecer na primeira distrital para o ano, na época que se avizinha. Muito bem. Encarnação, vamos agora para a segunda liga,
e para o Farense, 33ª jornada. O Farense venceu no campus do Seixal por 1-0 sobre o Benfica B, mesmo no último minuto, e cumpriu o seu calendário. Mas depois, o Estrela da Amadora perdeu em casa com o Nacional, também por 1-0, e o Farense assegurou a subida direta à Primeira Liga 2 épocas depois. Não foi preciso esperar pela última jornada. Garração. Comentários. Olha, em primeiro lugar, e logicamente, deixa-me com muita satisfação, porque somos os fanáticos do Algarve, sendo de fato, sou farense, e não poderia hoje, e há pouco falávamos em off, e podem ver os programas todos desde o arranque deste campeonato, que eu sempre disse que o Farense iria subir divisão, iria ser o Farense e outra equipa a subir à liga principal do futebol português. O certo é que não foi preciso jogar, pelo menos dentro das 4 linhas, para o conseguir antecipadamente essa subida à primeira divisão, mas deixa-me dizer que um clube que tem uma massa associativa como o Sporting Clube Farense, que é uma sexta-feira, um jogo às 18 horas, a 265 ou 270 km, consegue colocar 10 autocarros, estamos a falar de 10 autocarros, no Seixal. Ou seja, eu tive cuidado de ver o jogo, não tive a possibilidade de ir, com muita pena e mesmo com muita tristeza, mas tive o cuidado de acompanhar o jogo pela BTV, e o certo é que os próprios comentadores da BTV diziam isso: este clube não pode estar onde está. Isto não é um clube da segunda liga, isto é um clube da primeira divisão. E, logicamente, ao ver aquela massa associativa, aqueles adeptos todos, fora aqueles que viajaram, que são de Lisboa e mesmo da Margem Sul, estamos a falar em 1.200 adeptos. Digam-me, na primeira liga, atualmente, aliás, nem o Moreirense teve tantos adeptos como o Farense teve este ano a assistir aos jogos. O Farense tem o recorde de maiores assistências no São Luís, são 5.250 espectadores frente ao Porto B. E estamos a falar de um clube que está na segunda liga. Portanto, vocês não imaginam hoje a maluquice, e tive o cuidado de ir ao estádio de São Luís, por acaso até comprar uma camisola do Farense para um amigo meu, a maluquice que está neste momento para comprar bilhetes para domingo. Portanto, o Farense vai conseguir bater, se já tinha o recorde com mais assistências na segunda liga, de domingo de certeza vai conseguir bater o recorde ainda por mais adeptos. Depois, salientar aqui uma coisa, e nós falamos aqui, e colocou-se muitas licenças, provavelmente eu também poderia ter colocado algumas, foi a vinda de José Mota. E basta ver, e o Farense publicou recentemente uma gravação da primeira abordagem do José Mota aos jogadores, e é tudo aquilo que nós vínhamos a falar e continuo a dizer: o Farense tem o melhor plantel das últimas épocas. Isso para mim é mais que óbvio. O Farense, neste momento, era a equipa que devia estar no lugar do Moreirense. Não o conseguiu, é verdade. E contra factos, não argumentos, e tenho aqui que realmente também fazer aqui uma abordagem ao Sérgio Vieira, porque temos que ser grandes nas vitórias, mas também temos que ser enormes nas derrotas. E o discurso que o Sérgio Vieira faz na flash interview a seguir à derrota com o Nacional é de alguém que eu respeito muito, que é muito meu amigo, que é um grande treinador, sempre o disse e sempre o hei de dizer, mas não pode estar agora a dizer que os jogos, temos que contar com as equipas, com os roupeiros, com os bombeiros, com os massagistas, grandes nas vitórias, enormes nas derrotas. E por vezes saber perder é uma virtude. E o Farense, ao longo deste campeonato, até à chegada do José Mota, muito se disse e muito se falou, muito se colocou em questão o José Mota, mas o certo é que o grupo de trabalho que o Farense tinha, a equipa que o Farense tinha, era equipa de Primeira Liga. O técnico do Benfica B, quando veio ao estádio de São Luís e perdeu por 5-2 para o Farense, na flash interview disse: este Farense é uma equipa de Primeira Liga, tem plantel de Primeira Liga. E esta é a realidade. Agora, é reconfortante estar no sofá, e vou dizê-lo isto porque tenho que dizê-lo. Nem imaginam o grito que eu dei quando o Nacional da Madeira marcou o golo. Portanto, acho que meia cidade de Faro deve ter ouvido, como provavelmente muitos adeptos do Farense o fizeram nesse jogo. Mas depois ver a satisfação e saber que realmente era um justo. O Farense era uma equipa que
por justiça própria, por mérito próprio, mais que não fosse por aquilo que tinha feito na sexta-feira, levar aquela massa adepta toda até ao Benfica Campos. Tudo isto é uma envolvência de um clube de Primeira Liga, de um clube grande. E já o disse, e vou dizê-lo publicamente mais uma vez, todo o mérito, ou grande parte do mérito, mas todo o mérito é mesmo do seu presidente, o João Barão Rodrigues, porque sempre foi uma pessoa que acreditou desde o primeiro minuto que o Farense ia subir divisão. Sabia que não ia haver facilidades, foi uma realidade, não houve facilidades, mas o certo é, e agora nós poderíamos estar aqui a falar da saída do Vasco Faísca. Se isto tem corrido mal, logicamente estaríamos aqui a criticá-lo, que não devia ter deixado de ser o Vasco Faísca, que foi uma asneira, mas o certo é que o Farense, com a vinda do Zé Mota e após a derrota com o Académico Viseu, o Farense leva 7 vitórias consecutivas, bateu o seu recorde em 32 presenças no escalão profissional do futebol português. Quem tinha conseguido o marco de 6 vitórias consecutivas até tinha sido o Sérgio Vieira na época 19-20, quando o Farense subiu 18 anos depois à primeira divisão. Portanto, há aqui trabalho do treinador, mas há aqui trabalho também em grande mérito da equipa. Há aqui também um grande trabalho de um homem que por vezes a gente esquece quem está nos backstage, que é o Zé Luís. O Zé Luís e toda a sua estrutura é a pessoa que poderá-se considerar o braço direito do presidente para o futebol profissional, mas sem dúvida, sem aparecer muito, foi trabalhando e muito bem isto que agora aconteceu, esta alegria que deu aos adeptos do Farense, que nem num derby entre Sporting e Benfica deixaram de invadir as ruas da cidade de Faro da forma como o viram. E só lamento, e também tenho que dizer publicamente aqui às televisões em Portugal, que realmente estar num café à espera que o Benfica seja campeão e não salvo seja exceção feita, e tem que dizer lá a Sport TV, que desde o primeiro minuto teve, quer na saída do Farense para os festejos, quer depois no próprio mercado municipal, mas o resto das televisões que nacionais é uma vergonha. Envergonha-me a comunicação, sendo um homem da comunicação, envergonha-me estarem nos cafés à espera que o Benfica marque um golo para que se possa ver os festejos dos adeptos do Benfica ou do Sporting ou o Raio que valha, quando um clube com a história como o Farense está de novo na primeira divisão. Portanto, é uma nota que eu também não gostava de deixar passar em claro, porque disse a muitos colegas de comunicação que foram passando pelo mercado e eu disse que estavam enganados porque a festa era lá em baixo. O Benfica tinha ganho, provavelmente a DOCA devia estar à espera da CNN, da SIC, da RTP e de adiante. Portanto, para o ano provavelmente já não vai ser assim, já vão estar focados no São Luís, mas são contingências da vida, porque o Farense realmente é a equipa de primeira. Depois, salientar esta ponta final do Farense. 7 vitórias consecutivas é algo inédito no clube. O Zé Mota entra para a história do Farense. Zé Mota, quando digo Zé Mota e a sua equipa, esta equipa do Farense entra para a história do Farense como uma equipa que obteve mais vitórias consecutivas numa época só, e logicamente é um marco importante e de satisfação ver este Farense na primeira divisão. Deixa-me só dizer uma coisa, Emílio. É engraçado que no domingo à tarde houve a final para apuramento de campeão da segunda divisão de júniores e o São Luís estava com uma casa a rondar perto dos 1000 adeptos. Portanto, é algo que também mostra a grandeza do Farense, mostra que o Farense é um clube forte, um clube que tem uma massa adepta muito grande e, logicamente, iremos vê-la neste fim de semana no São Luís a mostrar realmente toda essa grandeza e dar os parabéns ao Farense, dar os parabéns ao seu presidente, João Rodrigues, sem dúvida, um timoneiro que sempre teve um rumo, que contra tudo e todos, eu disse aqui muitas vezes, muito foi criticado pelo facto de ter substituído o Vasco Faísca a dada altura, mas o certo é que a prova provada foi o timing certo, foi o timing correto para que o Farense realmente pudesse ter o clique, e esse clique deu resultado, e o Farense está na primeira divisão, 2 anos depois, regressa aos palcos maiores do futebol português. E a Encarnação e os Júniors acabaram por perder o título da segunda divisão nas grandes penalidades. É verdade, mas deixa-me dizer, amigo, um jogo com uma qualidade tão grande, e vou-me atrever também a dizer isto, qualquer uma das equipas que ganhasse, estava bem entregue o troféu.
quer o Farense, quer o Lourosa, uma ou outra, qualquer uma das equipas que venceu o Lourosa, foi mais eficaz na marca dos 11 metros. Eu não digo sorte porque as grandes penalidades também se trabalham. E as grandes penalidades, num jogo destes, logicamente, era algo que poderia vir a acontecer. O Farense teve a infelicidade de falhar uma grande penalidade, teve um ou dois lances que podia ter resolvido dentro dos próprios 90 minutos a partida, não o conseguiu, mas foi um hino ao futebol, foi quem esteve no estádio de São Luís, saiu com a consciência de que realmente estiveram ali as duas melhores equipas do Nacional da segunda Divisão de Júniores. E qualquer uma delas que ganhasse, o troféu estava bem entregue. Logicamente, como Farense, ficava satisfeito que o Farense tivesse ganho, mas enaltecer e salutar o trabalho que o Fajardo e o Paulo Jorge Rodrigues fizeram nesta equipa de júniores, e tu sabes muito bem, porque também tiveste na formação, e muitas vezes não é fácil, porque são as condições, são os sítios para poder trabalhar, a falta de campos, e pegar numa equipa de júniores da forma como o Fajardo e o Paulo Jorge Rodrigues o fizeram, e colocá-la na primeira divisão, e depois ainda mais criar aqui o sonho e a perspectiva de poder ser campeões da segunda divisão nacional de júniores, é algo que tem que se também enaltecer, é algo que também tem que se salientar e de dar os parabéns não só ao Fajardo e ao Paulo Jorge Rodrigues, mas também a toda a estrutura que teve envolvente, e que tu sabes também, tão como eu, que é enorme, e também as dificuldades que por vezes existem em poder treinar horas decentes, nas deslocações, toda a logística. O Farense teve a altura de poder ir de encontro àquilo que esta equipa técnica e quem lá estava precisava, mas logicamente que é sempre um trabalho árduo e muito complicado pegar numa equipa de júniores e sem ter qualquer tipo de ambição, e quando digo ambição, que é obrigação de colocar uma equipa na primeira divisão, o certo é que quer o Fajardo, quer o Paulo Jorge Rodrigues e todos aqueles que estão envolvidos nesta equipa, o fizeram de uma forma brilhante, de uma forma espetacular, e logicamente a cereja no topo do bolo seria serem campeões da segunda divisão. Não o conseguiram, mas foi um jogo completamente alucinante, um jogo com imensa qualidade. Dar os parabéns ao Lourosa, dar os parabéns ao Farense. Ganhou o Lourosa, se o Farense tivesse ganho também ficava muito bem entregue o prémio, mas sem dúvida duas excelentes equipas, e foram realmente 120 minutos muito intensos, muito bem jogados, de grande futebol, de qualidade, e mais uma vez, e para não me repetir mais, os parabéns às duas equipas, parabéns ao Fajardo e parabéns ao Paulo Jorge Rodrigues e todo o staff envolvente desta equipa de júniores do Sporting Clube Farense. De registrar que nesta final houve 2 jogos e registaram-se 2 empates, e depois nas grandes penalidades o Lourosa venceu por 5-3. Agora vamos para a Primeira Liga e para o Portimonense, 33ª jornada. O Portimonense cumpriu o calendário e perdeu com o Lanterna Vermelha Santa Clara por 1-0. Nesta fase já não se pode pedir muito mais a quem já atingiu os seus objetivos. Comentário. Sim, é uma realidade. Isto vai ser o mesmo jogo que o Farense agora no domingo com o Tondela, embora haja aqui ainda, digamos que a chama de conseguir a 8ª vitória consecutiva e continuar a cimentar este passo que foi dado pelo Gemota e pelos jogadores, pela equipa do Farense. Mas quanto ao Portimonense, logicamente, a partir do momento que a missão está cumprida, é como que um aliviar, e se me permitem a expressão, não estou a dizer com isto que o Portimonense vai passear aos Açores, pelo contrário, mas logicamente até na própria consciência dos jogadores, quando não há algo para se poder ir a favor, a não ser dignificar, e da forma como o Portimonense dignificou a sua camisola neste jogo, mas do outro lado tinha uma equipa que também já sabia que tinha descido divisão, portanto, como tal, havia também por parte do Santa Clara aqui um como que despedir da sua massa associativa com uma vitória amarga. A vitória do Portimonense acaba por não ser amarga, porque consegue os seus objetivos e para o ano está juntamente com o Farense na Primeira Liga, mas o Santa Clara acaba por ser aqui uma vitória com um sabor amargo, que é uma despedida da sua massa associativa, sabendo que já tinha descido divisão, logicamente que procurava e queria de alguma forma dar uma alegria aos seus adeptos. Conseguiu fazê-lo, o Portimonense não venceu, mas lá está, objetivos cumpridos, missão cumprida, permanência assegurada, como tal, penso que o Portimonense
conseguiu com mérito aquilo que se propôs e, logicamente, estar mais um ano no patamar mais alto do futebol português é, sem dúvida, um marco importante para o Portimonense e este ano, como há 2 anos atrás, irá voltar a ter a companhia do Farense, o que é bom para o Algarve, ter 2 equipas no escalão máximo do futebol português. Muito bem, hoje num formato mais curto, chegamos ao fim do nosso programa. Agradeço a tua presença e encarnação, esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores e nós voltamos na próxima sexta-feira. Boa noite, obrigado e o Farense na primeira.